Aleluias. Amados irmãos, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluias. Eu quero que os irmãos abram a Bíblia, o livro de Mateus. Aleluias. Santo Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Mateus 18, no versículo de número 12 em diante. Aleluia. Aleluia. O Senhor tem mais para a tua vida nessa noite. Ele tem mais para a tua vida nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, obrigada, Espírito Santo. Vamos abrir a nossa Bíblia. Aleluia. Aleluias. A presença dele está forte aqui. Obrigada, Santo Espírito. No livro de Mateus 18, do 12 em diante. E a palavra de Deus nos diz assim: que vos parece, se alguém tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos montes para ir em busca da que se extraviou? E se acontecer de achá-la, em verdade vos digo que terá maior alegria por essa do que pelas 99 Aleluia. que não se extraviaram. Do mesmo modo, não é da vontade de vosso Pai, que estás nos céus, que um só desses pequeninos perecesse. Aleluias. Esse versículo da Bíblia é muito conhecido, que fala das 100 ovelhas e que uma se extraviou no meio do caminho. Eu não sei como que você está hoje. Eu não sei se você se encontra na presença de Deus. Muitas das vezes nós achamos que estamos indo para a igreja, estamos frequentando o templo. Talvez você está frequentando o templo, você tenha ido para a igreja. Mas em algum momento, em algum lugar, aconteceu que te paralisou em algum determinado ponto da sua vida. Não sei se paralisou você na comunhão com Cristo, no relacionamento que você tem com Ele. Não sei aonde te parou, mas eu quero te dizer e quero compartilhar uma história com você, meu irmão. Alguns anos atrás, eu tinha 14 anos de idade. E eu ia para a igreja todos os dias com minha mãe. Minha mãe, uma mulher de Deus, uma mulher que, quando uma pessoa tinha alguma dificuldade, ela corria para querer ajudá-la, aquela pessoa. Uma mulher que sempre estava pronta para as coisas do Senhor Jesus. Uma mulher que me colocou nos caminhos do Senhor. E eu ia para a igreja todos os dias de culto. Na época eu participava do grupo de crianças, depois dos adolescentes. E eu lembro que a minha trajetória, vendo a minha mãe, eu admirava muito ela como mulher de Deus. Com aquilo que Deus tinha na vida dela, com a obediência que ela tinha com Cristo, com as coisas que ela renunciava, o mundo e as coisas, para estar na presença do Pai, para fazer algo para o próximo, para ajudar o próximo, assim como Jesus tem nos ensinado todos os dias, assim como a palavra dele tem nos ensinado. E eu admirava muito a minha mãe. E eu ia para a igreja. Só que eu descobri, amado, que a minha motivação de estar indo para a casa do Senhor não era verdadeiramente Jesus. A minha motivação era a minha mãe.
como mulher de Deus. Eu não sei se você hoje se encontra dessa mesma forma que eu estou compartilhando. Porque muitas pessoas estão na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos na igreja. E ainda não teve um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus. Mas nesta noite Ele está te chamando para um verdadeiro encontro. Assim como nós louvamos aqui, que a glória está neste lugar. Assim como nós louvamos aqui, que nós veremos a glória dEle. Mas para isso você precisa mudar alguns comportamentos. Eu não sei o que tem te afligido. Eu não sei o que está acontecendo contigo. Mas eu sei o que se passou comigo. E naquela época, quando o Senhor Jesus recolheu a minha mãe de câncer, uma doença que foi muito rápido, muito devastador na vida dela. Minha mãe é uma mulher que tinha uma saúde perfeita. Não pegava um resfriado, querido. E do dia para a noite nós descobrimos essa doença na vida dela. Mas eu me lembro que um dia no círculo de oração, que eu estava junto com a minha mãe dirigente do círculo de oração, e uma irmã profetizou para ela e falou: Eva, eu quero te dizer que você, Eva, Deus manda te dizer que Ele vai cuidar dos teus filhos, de cada um deles, que você não venha se preocupar com isso, porque os seus filhos não vão sair da tua presença, da minha presença. Mas eu quero te dizer, Eva, que você não verá os seus netos. Você não vai chegar a ver os seus netos, porque eu vou te recolher antes. Porque o propósito que eu tenho na sua vida está se acabando. E eu vou te recolher como uma flor bela do jardim. Naquela época eu, como criança ainda, escutei aquilo, falei: meu Deus, o Senhor vai recolher minha mãe? Só que não dei muita importância depois. Criança quer brincar e, como eu disse, não estava ligado em Jesus ainda, nas coisas espirituais. Ia para a igreja para agradar a minha mãe, pelos compromissos que eu tinha lá. E Deus recolheu a minha mãe. Eu me lembro que no velório dela, que eu estava lá, eu ainda tinha esperança pela mulher que minha mãe foi em Deus. A referência minha com ela, com Deus, que ela ia ressuscitar dali. E ela ia continuar a trajetória dela nessa terra. Mas esses não eram os planos que Deus tinha para ela. E aquilo, quando eu vi que aquilo não aconteceu, querido, eu comecei a passar mal no velório. E rapidamente as pessoas me levaram para o pronto-socorro de Barueri. E ali me deram medicamento para que eu viesse me tranquilizar. Eu não consegui ficar no velório da minha mãe. Porque eu achava que Deus iria ressuscitar ela naquele momento. Mas não era o propósito que Deus tinha para minha mãe. E não era o propósito que Deus tinha para a minha vida. Só que aquilo veio uma revolta. O que é isso, querido? Muitas das vezes, quando nós estamos passando num deserto, quando nós estamos passando em algo que nós não compreendemos, hoje eu aprendi que você tem que obedecer. Não importa a circunstância, obedeça. Obedeça, mesmo sem entender, obedeça. Mas naquela época a minha reação foi diferente. Eu me revoltei contra Deus. E eu fui para o mundo. Eu não queria mais saber das coisas de Deus. As pessoas da igreja que vinham ao meu lar para saber como que eu estava, como meu irmão estava, minha irmã, minha família, eu nem queria atendê-los. Eu não atendia eles. E ali eu me joguei no mundo. Me revoltei contra Deus. O Espírito Santo de Deus falou: Williams, Pastor Williams, fale o seu testemunho. Porque a transformação que eu trouxe para a tua vida, vidas precisam escutar. Não só vidas que estão lá fora no mundo como aquela ovelha perdida.
mas vidas que estão na minha presença, vidas que estão dentro de templos cheios, que não teve um verdadeiro encontro comigo ainda. Fale para eles o teu testemunho. E eu falei, amém, Espírito Santo de Deus. Eu vou falar. E ali, queridos, eu comecei a ir para as baladas. Coisas que eu não tinha encontrado, que eu não tinha usufruído ainda. Comecei a conhecer mulheres, isso com 15 anos de idade. Naquela época eu já tinha um carro. E eu ia para as baladas, começou a vir novas amizades, o meu ciclo de relacionamento começou a mudar. Eu quero te dizer que no lugar de deserto, você tem a opção de escolhas. Jesus, ele dá a opção da sua escolha. Se você vai escolher continuar com ele, ou se você vai continuar seguindo ao diabo. Se você vai continuar seguindo o mal, ou se você vai seguir o bem. Eu escolhi seguir o mal. Eu escolhi, naquele momento, usufruir dos prazeres da carne. Comecei a sair com mulheres, comecei a me prostituir, né? Comecei a andar numa vida pecaminosa, comecei a ir para bares. E eu quero te dizer que quando eu estava naqueles ambientes com novos amigos, tinha uma alegria momentânea naquele lugar. Eu não vou ser mentiroso, que tinha uma alegria naquele momento que eu estava bebendo, que eu estava dançando. Eu gostava de dançar, participava de comitiva do country, abria rodeios, olha só. Andava de chapéu, de cinturão, de fivela, de bota, e falava para mim mesmo, não, o sertanejo é um hobby sadio. O sertanejo é um hobby familiar. As pessoas que frequentam o sertanejo são pessoas que com intelecto melhor, pessoas que talvez façam uma faculdade, pessoas que pensam no futuro, são pessoas mais família. Eu estava me enganando. Eu estava me enganando com os falsos prazeres que o inimigo dá para a tua e para a minha vida. E ele estava me dando esses prazeres. Eu ia para o Estância Alto da Serra, não sei quem conhece. Eu ia para o Lucena, para o Vila Country, para o Caipirão. Eu ia para tantas danceterias, tantos lugares que o meu carro atrás, nessa época eu já tinha trocado de carro, tinha um Gol bolinha que na tampa de trás dele tinha, tudo era adesivo. Por quê? Porque quando nós chegávamos numa casa dessa, para nós falarmos para outras pessoas das comitivas que nós fomos naquele lugar novo, nós pegávamos um adesivo daquela casa e colocávamos no carro para falar que nós passamos por ali. Olha só, aonde estava a minha motivação? A minha motivação estava nos prazeres da carne. A minha motivação agora estava nos prazeres do mundo. Tinha esquecido de todas as coisas que tinha passado com Jesus, com a minha mãe. Tinha passado de todas aquelas coisas. Estava me afundando a cada vez mais. Perdi meu emprego, porque comecei a beber de segunda a segunda. Eu e mais 2 amigos, nós bebíamos num dia 1 ou 2 caixas de garrafa de cerveja. E aquilo para mim parecia água, eu não ficava bêbado. E bebíamos de segunda a segunda. Eu peguei o meu seguro-desemprego porque até isso o diabo tomou de mim. Ele me tirou. Primeiro ele te dá falsas esperanças. Primeiro ele te dá falsos amigos. Primeiro ele te dá uma vida cheia de ilusão. Uma vida que você acha que é perfeito. Uma vida que você acha que tem alegria, prazeres. Uma vida que tem mulheres ao seu redor. E eu vou falar, eu tinha muitas mulheres. Tinha muitas mulheres, porque segunda-feira eu ficava com uma moça. Eu não sei se tem algum amigo meu daquela época assistindo. Se tiver, ele pode confirmar isso. Quem era o Dida, o meu apelido? E eu era chamado neste mundo de Quilo.
Meu apelido era Quilo. Cheguei em Quilo. Porque eu estava me envolvendo no mundo que pessoas que usavam drogas, no mundo que pessoas não só bebiam, estava entrando em favelas, estava entrando em vários lugares. E aquele não era o plano de Deus para a minha vida. Estava me afundando a cada dia mais. Um certo dia eu falei para Jesus assim: Senhor, quando eu encostei a cabeça no travesseiro, veio aquela tristeza depois de uma balada, depois de ter ficado com uma menina linda. Veio uma tristeza em meu coração e eu falei: que é isso? Que vida que eu estou levando? Estava perdendo o carro que eu tinha porque era financiado, já estava desempregado e não podia pagar mais as parcelas. Não queria saber mais de trabalhar, só de beber, balada e mulherada. Essa era a vida que eu estava levando. Mas a palavra de Deus diz assim que Ele não tem prazer nas 100 ovelhas que estavam no aprisco. E uma se extraviou, uma saiu do aprisco. Essa ovelha ela foi atrás dos prazeres do mundo, da carne. Ou talvez essa ovelha está na casa do Senhor, mas perdeu a intimidade com Ele, perdeu o relacionamento com Ele. Outrora, quando eu estava no primeiro amor, quando você estava no primeiro amor, você era uma pessoa diferente. É isso que eu estou falando. O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz por mim e por você. Aleluia. E o sangue dele, que foi ali no Calvário, foi para mim e tua vida. Aleluia. Para que esta ovelha que foi desgarrada, Ele comprou. Para que quando eu me achegasse na presença dele, uma nova oportunidade com Ele, todos os pecados meus já estava pago, porque Ele pagou um alto preço na cruz por mim e por você. Aleluia, Jesus. E eu quero te dizer que há um propósito em todas as coisas. O do meu irmão, que nunca saiu da presença de Deus, glória a Deus por isso. Ele vinha com alguns amigos antigos meus da igreja, e eles chegavam em mim e falavam: Williams, volta para os caminhos do Senhor. Olha como o seu semblante é triste. Volta para os caminhos do Senhor. Somente Ele tem palavra de vida eterna. Eu falava para eles com ar de deboche. Eu falava para eles: olha, fulano, ciclano, eu só volto para a presença de Deus se Deus me der uma mulher de Deus. Uma mulher cuja família dela era igual a minha antes da minha mãe falecer. Por quê? Porque minha mãe era a coluna da nossa casa. Quando a minha mãe estava viva, muitas pessoas nos visitavam. Quando a minha mãe estava viva, as pessoas da igreja, essa casa vivia cheia nos visitando. A nossa família, nos finais de ano, estavam junto na ceia. Nós tínhamos uma comunhão quando a minha mãe era viva, ela era a coluna da casa, mas quando Deus recolheu a flor do jardim, que era minha mãe, as pessoas se desperdiçaram, as pessoas saíram, não vieram mais nos visitar. E eu perdi aquilo que eu amava. Uma que era a coluna da nossa casa, minha mãe, e a família. As pessoas que nos visitavam. E eu falei isso para ele com ar de deboche e falava direto para eles: eu só volto para os caminhos do Senhor se Deus me der uma mulher crente. Uma mulher de Deus, cuja família dela seja uma família abençoada, uma família unida, assim como eu tinha a minha. Eu quero te dizer que aquilo que eu e você fala, a nossa palavra tem poder. Porque eu falava com ar de deboche naquele momento, porque eu conhecia as mulheres que estavam no mundo, as mulheres que andavam comigo. Era muito fácil, querido. Era muito fácil, na noite que eu precisava de algo a mais, de fazer sexo,
Era só ligar para uma moça, às vezes eu nem ligava, ia direto na casa dela, buscava ela, ia para o motel. Era assim fácil. Era fácil. Desse jeito. Porque eu tinha um espírito imundo em minha vida. Eu sei disso. Que atraía essas meninas, essas mulheres. Só que aquela tristeza estava tomando meu coração. Eu não sei se você está se encontrando assim nesse mesmo momento que eu passei. Eu quero te dizer que Jesus, Ele não deixa nenhuma ovelha para trás. Aleluia. Ele não vai deixar você para trás. Aleluia. Ele não tem prazer nisso. Ele se colocou na cruz por mim e por você para isso, querido. Aleluia. Para não deixar você para trás. Oh, glória a Deus. Oh, xaralamante, sheke, mantarai. Neste momento, eu conheci a minha esposa hoje. Uma moça Linda. jovem. A pastora Gleice. Ele pediu uma mulher linda, tá, gente? Uma moça jovem, bonita. Eu tinha 22 anos de idade. 23 anos, 22. Ela tinha 14. Olha só o que Deus faz. Deus, Ele une propósito. Aleluia. Eu quero te dizer, eu como pastor hoje, eu não aconselharia você que está na presença de Deus a ir atrás de uma pessoa que está no mundo. Eu não aconselharia isso, porque é muito difícil, querido. Mas eu entendo, para aquelas pessoas que Deus tem propósito, que Deus tem planos, assim como Ele uniu eu e a minha esposa hoje. Tinha um propósito para que ela viesse ser luz na minha vida. Para que ela viesse resgatar eu do lamaçal do pecado. Porque talvez hoje eu não estaria aqui. Eu tenho certeza que eu estaria até morto. Pela onde eu estava passando. Eu não vou contar tudo. Eu não vou contar tudo porque tem pessoas naquela época que eu devo até fidelidade com eles. De muitas coisas. Que eu respeito eles, então eu não posso contar tudo. Das pessoas que eu andava junto com elas. E foi desse jeito. A Gleice entrou na minha vida. No momento que eu falava da minha boca, que eu só voltaria para os caminhos do Senhor se eu conhecesse uma mulher de Deus. Uma mulher cuja família dela era semelhante igual a minha. Não uma mulher como eu andava com as mulheres do mundo, fáceis, mas uma mulher de Deus, uma mulher virtuosa. Aquilo que eu falava, mesmo na minha ignorância, mesmo no pecado, mesmo no lamaçal do pecado, o Espírito Santo de Deus fez assim, ó. Ele pegou porque as nossas palavras têm poder. Aleluia. Querido, eu quero te dizer, cuidado com aquilo que você fala. Cuidado com aquilo que você pronuncia para vidas. Cuidado com aquilo que você fala para vidas. Porque a tua palavra pode ser bênção, mas também a sua palavra pode ser maldição. E a Gleice entrou na minha vida e eu fui largando as coisas pecaminosas. E ela falou, olha, para você estar junto comigo, você tem que ir para a casa do Senhor. Porque eu não vou namorar com um rapaz que está no mundo. Isso não é do meu caráter, do meu comportamento. No primeiro momento eu só queria zoar. Ia zoar como eu zoava as outras meninas. É, dessa forma. Só que o Espírito Santo de Deus foi colocando algo no meu coração, que eu comecei a ver. Aquilo que eu tinha na minha família, eu comecei a ver na família dela. Eu comecei a ver a mulher, uma menina, uma criança, gente. Mas uma criança que se tornou uma mulher em Deus. Como ela era nos caminhos do Senhor. E aquilo me atraiu. Aquilo me moveu. E eu comecei a ir para a igreja dela. Eu comecei a ir para a igreja dela. É isso que eu quero te dizer nesta noite. Que o Senhor Jesus, Ele tem planos na minha e na tua vida.
Ele tem planos e planos poderosos. E eu comecei a ir no primeiro dia que eu pisei na igreja dela. Uma missionária que eu nem conhecia. Uma mulher com aqueles vestidos grandes lá até o pé. Chegou em mim, apontou o dedo assim na minha cara e revelou toda a minha vida. Coisas que só eu e Deus sabia. Coisas que eu não falava para minha irmã, para os meus amigos, para os meus pais. Não falava para ninguém. Coisas que eu estava passando. Ela revelou tudo em minha vida. É isso que o Espírito Santo me trouxe. Ele teve um impacto na minha vida. E é isso que eu quero ler uma palavra e compartilhar uma palavra com você. Abra agora no livro de Marcos 4. E nós vamos ler no versículo 35 ao 41. Para você ver o que o Espírito Santo de Deus fez com a minha vida. Porque eu tive um verdadeiro encontro com Ele neste momento. Deus estava unindo um propósito agora. Ele que colocou a Gleice em minha vida. Para unir propósitos. Para mudar todo o cativeiro. Porque Ele não esquece daquela ovelha desgarrada. Daquela ovelha perdida. E Ele quer unir propósitos na sua vida. Talvez você está na igreja sim, mas você perdeu a sua comunhão com Cristo. Você perdeu a sede de ler as Escrituras. Você perdeu a sede de orar. Você perdeu a sede de ir visitar os lares. Você perdeu a sede de fazer o ID, de pregar o Evangelho, de tudo aquilo que o Senhor Jesus te ensinou. E no primeiro amor você fazia tudo isso com prazer. Era fácil você fazer. Não bastava ficar insistindo para você. Você simplesmente fazia. É isso que Deus está chamando você e eu nessa noite. Aleluia. Não só as ovelhas perdidas como eu, que estava lá, perdido no mundo. Mas Deus também está chamando crentes. Amém, Jesus. Crentes nesta noite. Aleluia, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Olha que a palavra de Deus nos diz assim em Marcos 4, 35. Tarde naquele dia, Jesus lhe disse: passamos para o outro lado. E deixando a multidão, eles levaram consigo no barco. Assim como estava, outro barco o seguiram. Levantando-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos os despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importas que perecemos? E levantando-se ele, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquietai-te. E o vento cessou e fez grande calmaria. No momento que aquela missionária falou comigo, naquele momento que o Espírito Santo de Deus falou comigo, eu tive um encontro com Deus. Um encontro que eu não tive quando a minha mãe era viva. Entende? Eu tive um verdadeiro encontro com Ele. Aleluia. Eu realmente ali eu conheci Jesus. Não o Jesus que minha mãe falava para mim. Não o Jesus que os pastores, aquelas pessoas falavam para mim. O Jesus da Bíblia. Mas eu conheci o verdadeiro Jesus. Porque ali teve uma transformação na minha vida. Aleluia, glória a Deus. Ele me transformou. Porque coisas que somente eu sabia, aquela mulher, o Espírito Santo de Deus revelou para ela para falar comigo. E ali eu tive um verdadeiro encontro. Na palavra de Deus diz assim que naquela tarde Jesus disse: passemos para o outro lado. Jesus falou isso para os discípulos. Olha, discípulos, passemos para o outro lado.
Naquele momento, Jesus estava falando: Williams, você vai passar para o outro lado. Esse lado que você estava, pecaminoso, lugar de destruição, lugar que você estava perdendo tudo. Lugar pecaminoso, não é aí que eu quero que você esteja. Eu tenho um propósito contigo. Eu li propósito, você e a Gleice. Agora eu quero que você passe para o outro lado. Nessa noite, o Espírito Santo de Deus manda falar em vidas. Aleluia. Passe para o outro lado. Glória a Deus. Jesus está falando assim: você precisa mudar de nível. Você precisa confiar nele. Quando eu passo para o lado de Jesus, eu preciso entrar no barco e eu preciso confiar nele. As coisas que Jesus faz, eu preciso ser um imitador dele. Eu preciso copiá-lo. Eu preciso fazer o que ele faz. E é isso que Jesus estava falando para mim: Williams, passe para o outro lado. E eu passei. Hey. Eu passei para o outro lado. Ei, xaralamante cheque mantarai. E deixaram a multidão e eles levaram consigo no barco. Assim como estava, outros barcos o seguiram. Quando eu leio essa passagem, Jesus e os discípulos deixaram a multidão e Jesus falou: olha, passe para o outro lado. Eles foram. E ali, os discípulos obedeceram ao mestre. Eles foram. Mas Jesus ficou, porque Jesus tinha que falar para a multidão e ir embora. Os discípulos obedeceram. Eu quero te dizer o seguinte: que não tem como você começar um relacionamento com Deus se você não obedecer. Não tem como eu mudar a minha vida, ter uma transformação com Cristo, se eu não obedecer a Ele, se eu não passar para o lado do bem, se eu não passar pelo lado dos caminhos do Senhor, porque somente Ele tem palavra de vida eterna e as palavras dele vão te libertar, as palavras deles vão te curar. E os discípulos fizeram isso e eles foram para outro barco. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, quando despertou a multidão, sabe o que ele fez? Ele ainda foi orar. Ele ainda subiu no alto monte e foi orar ao Pai. Mesmo ele sendo Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele foi orar. Em muitas provações na nossa vida, em muitas guerras na nossa vida, se eu ficar paralisado, se eu não me levantar, se eu não orar, se eu não falar da minha boca, confessar para Ele aquilo que está no meu coração, se eu não clamar a presença dEle, falar com Ele, não orar, buscar do Pai, como que você vai passar por outro lado? Jesus fez isso. Mesmo Ele sendo Filho de Deus, Ele foi orar ao Pai, Ele foi se revestir, Ele foi ainda falar com o Pai. E ali os discípulos estavam no barco. E ali tinha outros barcos também, seguindo. O discípulo estava no barco. Logo anoiteceu. Era a quinta vigília da noite. Jesus viu que estava tarde. Jesus viu o barco distante. Muitas das vezes, você não tem enxergado a sua vitória. Aonde você tem passado? Mas Pastor Williams, eu estou fraco espiritualmente. Pastor Williams, eu não estou conseguindo caminhar. Eu não enxergo a provisão na minha vida. Eu não enxergo a minha cura, eu não enxergo o meu milagre. Sabe o que Jesus fez? Quando ele viu que o barco estava distante, ele viu que os discípulos, a palavra de Deus diz que os discípulos remaram muito e os discípulos já estavam cansados. Ele poderia falar: ei, Pedro, ei, João, chamasse os discípulos, reme e vem me buscar. Mas não. Ele não fez isso. Porque na dificuldade que eu e você passamos,
nas tribulações que eu e você passamos, nós achamos que Jesus não está vendo aonde nós estamos pisando, aonde nós estamos passando, porque está difícil, está difícil. Assim como aquele cego, que a multidão espremia eles de todos os lados, ele falava: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, para receber a cura, para receber o milagre. E muitas das vezes nós se encontramos assim, e Jesus viu que os discípulos estavam cansados, porque Ele se importa com você. Ele sabe quando você está cansado. Ele sabe das minhas e das suas limitações. Ele sabe até onde você vai chegar, até onde você vai prosseguir. Ele te conhece. A palavra de Deus diz que não cai um fio de um cabelo sem o consentimento dele. Ele sabe todos os fios dos nossos cabelos. Não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento deles. Ele conhece todos os fios do seu cabelo. Ele sabe aonde você pode, Ele sabe o teu limite. Eu não sei se você está no seu limite, mas Jesus se importou com os discípulos. E ali, Jesus falou assim, não. Ele foi andando sobre as águas. Agora, Jesus estava manifestando um milagre, que era andar sobre as águas, até os discípulos. Mas os discípulos estavam ali, e quando viu, ficou atemorizados, ficaram preocupados, e falaram assim: será que um fantasma é um fantasma? Muitas das vezes Jesus está no teu barco, muitas das vezes Jesus está contigo, e você tem se desesperado. Eu quero te dizer que nesse momento que nós estamos passando com esse vírus, no mundo e no Brasil inteiro, pessoas têm se desesperado e têm esquecido da promessa que Ele fez na minha e na tua vida. E as promessas que Ele fez não voltam sem forma e vazia, porque a palavra do Senhor tem um peso de glória. Ela tem um peso de glória, ela tem um impacto. Eu quero te dizer que neste momento que está vindo a aflição, não se desespere. Ei, não é um fantasma, é Jesus. Jesus está batendo em tua porta. Ele está batendo em tua porta. É Jesus. E os discípulos se apavoraram. E ali Jesus chegou naquele barco, e eles viram que era o Mestre. A palavra de Deus diz que ali tinha uma correnteza muito forte, e o barco ia para lá, para cá. Estavam apavorados. Aleluia. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos despertaram e perguntaram: Mestre, não é importante que perecemos. Levantemos-se, ele repreendeu o vento. Naquela hora o vento era forte, era ao contrário. Assim como muitas das vezes na nossa vida o vento é contrário, é forte. E Jesus repreendeu o vento. O que isso me ensina? Que muitas das vezes a nossa fé está muito pouca. Os discípulos não tinham fé, não estavam com fé. Jesus estava com eles, Jesus está conosco o tempo todo. E muitas das vezes nós não temos fé. Muitas das vezes nós não temos fé. Jesus repreendeu o mar, Ele vai repreender o mar, Ele vai repreender esse vento contrário que está na tua vida e na minha. Aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia. Em Marcos 6 nos fala disso, que Jesus também andou sobre as águas. Glória a Deus. É a palavra dele. Aleluia, Jesus. Santo Deus, aleluia. Eu não sei que vento que está batendo na tua porta, mas eu quero te dizer que Jesus está na polpa. Jesus está contigo, querido.
E Ele vai repreender todo o vento ao contrário na minha e na tua vida. Aleluias. Santo Deus, aleluia. Porque eles ficaram apavorados. E aí volta a palavra das 6 ovelhas. Aleluia. Glória a Deus. Ali tinha 100 ovelhas. Jesus, você participa hoje do rebanho de Cristo. Aleluia. Hoje eu sou um pastor. Meu Deus. Hoje tem algumas ovelhas no meu rebanho. Aleluia. Algumas ovelhas que eu tenho que direcionar através do Espírito Santo de Deus. Algumas ovelhas que às vezes quer sair um pouquinho da obediência do Pai. E nós temos que ir até ela. Jesus não tem prazer, querido, que você saia da presença dEle, que você perca o relacionamento que você teve com Ele, ou que você tem com Ele, do momento de intimidade que você, quando você orava, quando você buscava, quando você, a sua fé era inabalável, quando a pessoa falava, pastor, tem monte, eu vou também. Você não questionava, você fazia o melhor para Ele. Aleluia. Glória a Deus. O que é a Páscoa? A Páscoa, se for ver no Velho Testamento, quando o povo de Israel estava lá atrás, foi matado um animal, e o sangue desse animal foi colocado nas portas, nos umbrais, Aleluia. porque ali Deus tinha falado para Moisés que iria tirar todo o primogênito daquela época. E aquilo ali, com sangue, com a aliança que Deus tinha feito, com o sangue que teria na casa dos israelitas, na nossa casa, os primogênitos não iriam morrer, porque o espírito da morte iria bater ali, ia ver que tinha o sangue do sacrifício, da promessa de Deus. Essa foi a primeira Páscoa, foi a primeira aliança que Deus tinha feito lá atrás, outrora. Aleluia. Só que Jesus veio para fazer a segunda Páscoa. Aleluia, Santo Deus. Ele morreu na cruz por mim e por você. Oh, aleluia. E o sangue dele foi derramado. Oh, aleluia. Mas pastor, o sangue dele foi derramado para levar todos os pecados. Tudo aquilo que o inimigo tem te acusado. Não tem acusação para mim e para você, querido. Eu quero te dizer, se tem algo bloqueando de você, fala, eis-me aqui, Senhor. Se tem algo bloqueando de você entrar na presença do Pai, se tem algo bloqueando de você ir para a presença dEle, ou talvez de falar, eu aceito Jesus como meu único, suficiente Salvador, Jesus Cristo. Ei, Jesus é novidade de vida. Ele quer transformar a tua vida, querido. O sangue já foi derramado. Assim como aquelas ovelhas, aquelas 100 ovelhas, e uma se desgarrou. O sangue de Jesus foi derramado para aquela ovelha também que foi desgarrada. Aleluia. Talvez você está num mundo pecaminoso como eu estava. Talvez você está num mundo de prostituição, no mundo de pecado, no mundo que você está roubando, no mundo que... terrível. Mas eu quero te dizer que o sangue foi derramado para que você venha ser resgatado em nome de Jesus. Oh, aleluia. Resgatado do lamaçal do pecado. Resgatado de tudo aquilo que o inimigo tem jogado em sua vida, falando que você não tem mais chance, falando que você não ia conseguir, falando que pra você tudo acabou, falando pra você que não dá mais, porque você é o improvável. Eu quero te dizer que dá sim, Jesus está às portas, querido. Ele te chama, e o sangue dele foi derramado
domingo foi a segunda Páscoa, para que eu e você viesse ter uma libertação espiritual. Naquela época lá atrás, o sangue daquela ovelha foi derramado, que Deus tinha feito um compromisso com o povo israelita, mas aquilo era carnal, aquilo era vida, ia tirar a vida, corpo humano. Mas não, eu quero te dizer que hoje, Jesus, quando Ele morreu na cruz, foi algo espiritual, querido. Foi algo que o inimigo não pode tocar em você, algo que ele não pode te tirar, porque é algo espiritual. Ei, Xaramantocou, quando eu falo que só Ele tem palavras de vida eterna, porque Ele quer entrar na tua casa agora, Ele quer entrar na tua vida, assim como Ele mudou a minha história, Ele quer mudar a tua. Hoje eu sou um pastor em Cristo Jesus. Ei, querido, eu quero te dizer, as promessas dele não morrem, as promessas dele ainda estão vivas. Ei, Xaralamantocou, esse é o sentido da Páscoa. Jesus morreu e ressuscitou, foi ressurreto ao terceiro dia. Ei, com sangue no Calvário, para que você venha ter uma nova oportunidade em Cristo Jesus. Ei, Xaralamantechequemantarai. Espírito Santo de Deus, eu quero orar por essa vida, Pai. Senhor, essa vida, Senhor, que se encontra como eu estava, Pai. Senhor soberano, o Senhor tem mudado muitas vidas, Senhor. O Senhor tem mudado muitos pensamentos, muitos comportamentos, muitas atitudes. O Senhor tem mudado o homem, o Senhor tem mudado a mulher, naqueles que estão te obedecendo, naqueles, Senhor, que estão te seguindo, mesmo sem entenderem muitas coisas, mas eles estão te seguindo, eles estão adorando, eles estão te buscando, Pai. Eu quero lhe pedir, Senhor, para essa vida que não tem força, Pai, para essa vida que não se encontra com força, Senhor, nós oramos agora, Senhor, e liberamos uma palavra profética, Pai, que o sangue que foi derramado na cruz, ei, Xaralamantechequemantocomantarai, vem agora, Senhor soberano, cair sobre esta vida, Pai. Vem encharcar, Senhor soberano, essa vida, e que venha adentrar nas veias do teu filho, nas veias da tua filha, nas veias dessa pessoa que está no mundo, nessa pessoa, Senhor, que está, Senhor, como eu estava antes. Pai, nas veias, Pai, desse crente, Senhor, que está há 10 anos na igreja, mas ainda não teve um verdadeiro encontro contigo, ó Pai. Que este mesmo sangue, Senhor, venha curar, que esse mesmo sangue venha libertar, que esse mesmo sangue venha trazer novidade de vida, Pai. Ei, Jaralamanta, obrigado, Jesus, porque nós não merecemos, ó Pai. Pai, nós não somos dignos daquilo que o Senhor fez por nós. Nós não merecemos, ó Pai, aquilo que o Senhor fez por nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te adorar. Obrigado pela oportunidade de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, obrigado, Cheira, Mantocou. Vai de encontro, Pai, vai de encontro com essas vidas, Senhor. Nós oramos, Pai, nós oramos, Senhor. Muda a situação em nome de Jesus. Muda comportamentos agora, Pai. Vai de encontro, Espírito Santo, neste lar, nessas vidas que estão vendo a live, Pai, nessas vidas que vão alcançar essa live, Pai. Eu quero, Senhor, nesta noite, assim como o Senhor mudou a minha vida, assim como o Senhor mudou a vida desses irmãos que estão aqui, Pai, dessas pessoas, Pai, muda a vida desse irmão, muda a vida desse irmão, em nome de Jesus. Adore Ele, adore. Adore, adore mais um pouquinho. Cheira, mandou como voltará. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim.
Senhor quer que não fique só as 99. Ele quer as 100 ovelhas. Ele quer por completo. Ele quer você por completo. Ele quer você por completo.